Olá, a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Lindsay Lohane e hoje venho trazer mais um devocional aqui para o canal. E o tema de hoje é a Torre de Babel, quando o homem quis subir ao céu. Te convido a ler comigo no livro de Gênesis, capítulo 11, dos versículos 1 ao 5, que diz assim: E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. O livro de Gênesis é o livro das origens, da criação, do pecado, da promessa e das nações. Muitas vezes, nos fixamos em personagens como Adão, Noé, Abraão e José. Mas o episódio da Torre de Babel é uma chave histórica e espiritual. Explica a origem das línguas, a dispersão das nações e mostra o coração rebelde do homem. A história é curta, mas seu impacto atravessa a Bíblia até o Apocalipse. Segundo a Bíblia, após o dilúvio, os descendentes de Noé começaram a se multiplicar. Deus havia dito: frutificai e enchei a terra. Mas a humanidade escolheu o contrário, juntar-se em um só lugar. Babel ficava na planície de Sinar, região fértil da Mesopotâmia. Ali nasceram as primeiras cidades-estado. Por exemplo, Ur, Nippur e Acade. Até então, havia uma só língua e uma só maneira de falar. Era a base da cultura unificada. Na construção da torre, usavam tijolos cozidos em fornos e betume como argamassa. Essa técnica era típica da Mesopotâmia, onde não havia pedra. O modelo da torre provavelmente era um zigurate, espécie de pirâmide em degraus usada como templo pagão. Eles acreditavam que era um ponto de encontro entre o céu e a terra. O mais famoso foi o zigurate de Etemenanque, em Babilônia, dedicado ao deus Marduk, que era a principal divindade da antiga Babilônia. Em acadiano, Marduk significa algo como filho do sol. No início, era um deus menor, mas quando a Babilônia cresceu, ele foi exaltado como rei dos deuses. Uma curiosidade é que os arqueólogos descobriram restos de zigurates na Mesopotâmia que mediam até 90 metros de altura, o equivalente a um prédio de 30 andares. Para a época, era algo colossal. A construção da Torre de Babel teve 3 motivações claras. A primeira seria a glória humana. Como está escrito no texto, façamos-nos um nome. Queriam ser lembrados, erguer sua própria glória. O segundo motivo era a rebeldia contra Deus. Não queriam se espalhar, desobedeceram a ordem de encher a terra. E o terceiro motivo, autossuficiência. Buscavam chegar ao céu por esforço próprio. Queriam um atalho para Deus sem depender dele. A Torre de Babel não era apenas uma engenharia, era a junção de idolatria mais orgulho. Era o homem dizendo: não precisamos de Deus, nós podemos ser os deuses. Em Gênesis 11, versículo 5, nos mostra um detalhe irônico. Enquanto os homens tentavam tocar os céus, Deus precisou descer para ver a obra. É uma forma literária de mostrar, por maior que pareça, aos olhos de Deus era insignificante. E então Deus confunde as línguas e o dispersa.
não destruiu como no dilúvio, mas interrompeu o projeto. Foi um juízo pedagógico, não permitiu que o orgulho humano avançasse. A diversidade de línguas nasceu aqui. O que parecia derrota no projeto humano era o cumprimento do plano divino de espalhar os povos. Babel é a raiz da Babilônia, símbolo bíblico de arrogância e idolatria. Em Apocalipse, Babilônia é apresentada como a grande cidade que desafia Deus. O espírito de Babel atravessa toda a história até os últimos dias. A origem do nome Babel em hebraico significa confusão, mas em acadiano significa porta de Deus. Ou seja, um homem quis fazer uma porta para Deus, mas Deus mostrou que só gerou confusão. Com a história da Torre de Babel, nós aprendemos que torres não são só feitas de tijolos, mas de vaidade, poder, ciência sem Deus, fama, política e tecnologia. A soberba humana continua tentando construir um mundo sem precisar do Criador. Em Babel havia união, mas em rebeldia. Hoje também se prega uma paz e união mundial que exclui a fé em Deus. Nem toda união é santa. Se não for em Cristo, é só mais uma torre de Babel. Com isso, conseguimos aprender que a unidade sem Deus, ela é perigosa. Em João 1,51 diz assim: E disse-lhe: na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aqui, Jesus se apresenta como a escada de Jacó, o único caminho entre o céu e a terra. Enquanto Babel tenta subir, Deus em Cristo desceu para nos alcançar. A maior torre construída pelo homem virou símbolo de fracasso. O madeiro da cruz, simples e desprezível, se tornou a ponte eterna entre o céu e a terra. A mensagem de Babel é clara: o orgulho do homem cai, mas a graça de Deus se levanta. Por isso, eu te convido agora a orar comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Reconhecemos que sem ti nada podemos fazer e que todo o nosso esforço humano é em vão quando não está alinhado com a tua vontade. Pedimos, ó Pai, que nos dê uma direção correta em todas as áreas da nossa vida, que os nossos passos não sejam guiados pelo orgulho ou pela pressa, mas pela sabedoria que vem do teu Espírito. Livra-nos de levantar torres de vaidade e ajuda-nos a erguer altares de adoração, onde somente o teu nome seja glorificado. Senhor, abençoe as nossas famílias, nossos irmãos na fé, nossos amigos e todas as pessoas que cruzam o nosso caminho. Que sejamos instrumentos de paz, consolo e testemunho vivo do teu amor. Que a nossa boca seja usada para edificar e a nossa vida seja luz no meio das trevas. Glorificamos a ti, Senhor, porque só tu és digno de toda a honra, toda a glória e de todo louvor. Recebe nossa adoração e guia-nos cada dia pelo caminho eterno, Senhor. Em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Muito obrigado por ficar até o finalzinho do vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, comentar e compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Que Deus nos abençoe. Um grande beijo e até o próximo vídeo.